bar, numa mesa de bar. Sinta assim num carnaval de outros que tempos. Que delícia, se eu soubesse, eu tinha pego uma, né? Peguei Bom, água. pessoal, hoje vamos falar de inteligência emocional e antifragilidade. Eu agradeço a participação aí da Karine e da Ana Cristina Moraes. Vocês não querem se apresentar primeiro? Por ordem alfabética, né? Começa você, Ana. Bom, eu sou a Ana Cristina de Moraes, mais conhecida como Cris Moraes. Eu sou a mãe do Lucas, do Gabriel, 12, 15, filha do Benedito, de 92 anos de idade. Tenho uma carreira bastante diversificada, passei por várias indústrias, farmacêutica, telecomunicações, e migrei para a área de recursos humanos e fui parar numa consultoria de Executive Search. Trabalhei na Korn Ferry há 10 anos atrás, migrei para a FESA, que era uma nacional, né, que ainda está aí no mercado, e fui para o outro lado da mesa, fui para a área de atração de talentos de uma multinacional francesa, 5.000 funcionários no Brasil, 8 linhas de negócios, uma complexidade bastante grande, e atuei lá até 2016. Saí, montei a minha consultoria, há 2 anos atrás, meu ex-chefe de Korn Ferry falou, Cris, estou montando, né, consolidando a área de busca de membros de conselho, você não quer vir trabalhar, voltar a trabalhar comigo? Eu falei, poxa, lógico, né, sempre um privilégio. E, diante da pandemia, agora em maio eu fui dispensada. Então, a gente trocando informações, né, Karine, das nossas histórias, eu saio, né, do meu emprego CLT, encaro a pandemia com 3 crianças, né, que vão de 10 a 90, e estou aí dentro de um ambiente, dentro de um cenário, com inúmeros imprevistos, várias faixas etárias, várias necessidades, e tendo que, né, conduzir essa família diante de tantas intempéries. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês a nossa história, as nossas lições aprendidas, né, Karine? E que a gente possa contribuir para o desenvolvimento de cada um, né? Porque eu brinco, que eu falo, quem é drivado, quem gosta de pessoas, eu acho que a maior satisfação é a gente poder compartilhar conhecimento e aprendizado, né? Lifelong learning, né, é o tema da moda, que é o tempo inteiro a gente aprendendo, né? A gente vai morrer aprendendo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Todo dia, né? Todo dia a gente aprende. Bom, então, boa noite, sou Karine. Então, como a gente já falou aí um pouquinho, sou gaúcha, estou morando aqui em Santa Catarina há 2 anos, né? Vim realizar o sonho do gaúcho, como eu digo, de morar em Santa Catarina, né? E aí, eu trabalho há 20 anos já com RH, sou psicóloga, sou coaching, estou finalizando a minha formação em terapia sistêmica, constelação familiar, está abrindo aí um caminho lindo, né, de novos aprendizados e de novos olhares. E eu sempre trabalhei em empresa, sempre trabalhei em RH, e aí eu tive uma experiência muito significativa. Eu trabalhei na Ambev, uma época, no início da minha carreira. Foi uma experiência, assim, de choque, vamos dizer, porque é uma super empresa e tu tem muito aprendizado, tu é muito exigido, mas tu realmente cresce, aprende. Depois eu saí, aí eu ia fazer um intercâmbio e fui chamada para uma entrevista na Cyrela, e acabei cedendo aí, fiquei 9 anos na Cyrela, foi uma experiência maravilhosa. Eu trabalhei em todas as áreas, então eu comecei na central de recrutamento e seleção, onde eu trabalhava na captação de mão de obra operacional, então foi um super desafio, assim, lidar com um público de obra, né, e aí a gente conseguir dar conta, a gente fechava 60 vagas por semana, pensa na loucura, assim, né, e em 1 ano eu assumi como business partner, a parte administrativa, marketing, e aí quando tudo estava indo bem, quando tudo estava fluindo, eu cuidava de comunicação interna, que eu amo, né, o meu perfil eu sou uma comunicadora, eu acho que já deu para perceber, e estava tudo tranquilo, e aí me convidaram para assumir o desafio do RH da Seller, que é a área comercial da Cyrela. Então, o meu público virou corretores de imóveis, que é um público bem diferenciado, porque são autônomos, então
resiliência é a palavra de ordem deles, né? E aí estava tudo indo bem, 5 anos, cuidava do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas toda vez que eu vinha para Floripa, o meu coração batia mais forte, né? E sabe quando tu tem aquela coisa assim, parece que aqui era o meu lugar. E aí eu construí uma saída da minha carreira, eu vou contar tudo isso para vocês porque tem tudo a ver com o tema, né? Eu construí a saída da minha carreira de forma super bacana para poder empreender. O sonho de empreender, né? Conversei muito com o Mike, eu troquei muita ideia com ele, fui a São Paulo, fiz cursos e fiquei 1 ano e meio empreendendo. Foi muito bom. Eu trabalhei com empresas muito boas, com outras nem tanto. Aprendi, assim, que quando vem de uma empresa grande, as coisas, elas funcionam, né? Aí aprendi que nem tudo funciona nas empresas. Eu acho que eu cresci muito, me desenvolvi muito. E estava muito bacana a liberdade, a autonomia, a possibilidade de criação, só que o bicho começou a pegar, vamos dizer assim, né? Aquela questão de não ter uma estabilidade das coisas, é muita instabilidade e eu não estava mais dando conta, assim. E aí uma grande amiga saiu de uma empresa e me perguntou se eu queria participar do processo seletivo. E lá fui eu para outra grande empresa, da qual eu me orgulho muito de estar fazendo parte, que é o Grupo SC, é a antiga Santa Cruz, distribuidora de medicamentos, né, aqui na esquina da minha casa. Então, antes o Antônio até falou, Floripa, né, coisa boa, Santa Catarina. Sim, eu consegui ter uma qualidade de vida que eu trabalho na esquina, mas a gente sabe que o mundo aí de empresa é extremamente complexo, demandas, né? Eu tô com uma colega, minha chefe entrou aí também, minha chefe é uma parceira, assim. Então, eu acabei voltando para o mercado CLT, e era disso que eu e a Cris falávamos, né? Do quanto a gente também tem que ter resiliência para entender os determinados momentos e o que tu tem de aprendizagem em cada uma dessas etapas, né? E aí, quando eu estava como autônoma, eu tive o prazer de falar para os corretores, tanto da Seller em Porto Alegre, quanto da Seller no Rio de Janeiro, sobre antifragilidade na crise. Isso foi em agosto do ano passado e novembro do ano passado. E, gente, nesse período a gente não tinha noção do que iria acontecer, né? Do quanto esse tema ia efetivamente ser muito atual. E aí hoje eu venho com um outro olhar para a gente poder trocar, compartilhar. Quero ver se vocês têm perguntas, se vocês querem saber um pouco mais, mas foi esse o movimento, assim, né, de se der medo, vai com medo mesmo, empreender, tudo novo, numa cidade nova, num estado novo, maravilhoso, que eu fui extremamente bem acolhida, e tudo aquilo que ficou lá em Porto Alegre, aqueles contatos, né, eu sou uma pessoa muito afetiva, então também guarda tudo isso, né. Então é isso, gente, mais ou menos um pouquinho aí do contexto, e aí a gente pode entrar um pouco mais na questão do tema efetivamente, né? Muito bom. Eu queria aproveitar, pessoal, e dar boa noite a todos, que todos sejam muito bem-vindos na Arena Lumen. A nossa audiência tem muito a ver, né, com as situações que as pessoas vão viver na vida pessoal, no seu trabalho, na sua empresa. Os relatos são, assim, todos os dias a gente vê relatos incríveis. E eu queria, então, solicitar, né, agradecer e solicitar a todos que participem. O nosso modelo da nossa live, do nosso encontro é participativo, né? Então, pode bombardear a Cris de perguntas, a Karine, porque essa é a nossa dinâmica, né, Paulo? A gente gosta da participação de vocês. E eu queria dizer... Não é um monólogo, todo mundo fala. Não é um monólogo, tá? Jamais. E assim, gente, são 2 temas que eu sou venho, né? Eu venho da área financeira, mas eu tenho uma preocupação enorme com as equipes de trabalho, como que vai ser esse relacionamento, quando a gente não sabe, vai ter coisa híbrida, vai ter home office, mas vai ter gente no escritório, e como serão, né, os conflitos, as pessoas estarão cheias de ansiedade, de expectativas e cheias de incertezas.
para o que está vindo por aí. Se alguém disser que sabe o que vai acontecer em setembro deste ano de 2020, olha, né? A gente duvida, a gente questiona, porque ninguém sabe, ninguém tem essa resposta. Nós ainda estamos ali no meio da turbulência, né? Que tem um monte de fases que ninguém imaginou que ia durar tanto tempo. Eu acho que eu gostaria de provocar... outra coisa, eu e o Paulo provocamos muito, né, Paulo? As nossas convidadas na noite de hoje, e eu gostaria que eu acho que a gente poderia começar com conceituação. Na palavra de vocês, no entendimento de vocês, eu vou começar pela Cris, né? Assim, fala para mim, Cris, um pouquinho do que você entende como inteligência emocional. Tem livros, né? Tem livros sobre isso, que cada um dá uma visão, um escopo, mas na palavra de vocês, inteligência emocional e antifragilidade. O que seria, hein, gente? Conta aí para nós, por favor. Inteligência emocional, capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Abrir a tua escuta, ouvir mais do que falar. Né? Então, cada vez mais a gente tem que ter muita inteligência emocional para lidar não só, né, com os fatos da nossa vida cotidiana, quanto também da nossa vida profissional. Porque a gente sabe hoje, por exemplo, né, como é que será essa nossa relação pós-pandemia. Então, a gente tem que ter essa inteligência muito aguçada e muito presente para que a gente torne esse ambiente, seja pessoal ou profissional, o mais leve possível. Né? Você trouxe muita questão de mudança que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Não, a gente não sabe mais. Que hoje a gente vive num mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então, como é que eu lido com tudo isso ao mesmo tempo? Né? Então, a minha inteligência emocional é fundamental. E a antifragilidade, essa habilidade de lidar com esses imprevistos. Como é que eu mantenho, né, a minha escutativa, a minha compreensão, deixo de ser reativa, né, e acolho esse momento que eu estou vivendo, analiso, e a partir dele, eu tenho a minha ação, né, eu vou ter medo, eu vou ter insegurança, lógico que eu vou ter, é um novo, né, ele me provocou, mas o mais importante, eu acho que é estar aberto para entender, acolher, analisar e tomar a sua ação, né. Uhum. Isso, muito de tudo isso, né? Eu vejo, assim, a questão da inteligência emocional, desde que eu comecei a olhar mais para esse tema, eu vejo que a gente precisa dela o tempo todo para tudo, né? Então, tu começar a te dar conta, através do autoconhecimento, do que está começando a repercutir em ti, quais são as coisas que tu está sentindo, como é que tu está lidando. Por exemplo, né? Hoje de manhã eu percebi que eu estava começando a ficar muito ansiosa. Né? Até a Fran, que trabalha comigo, tá aqui, ela disse, realmente tu tá. O que eu faço quando eu, primeiro, me dou conta da minha ansiedade? Eu preciso tentar baixar de alguma forma. Então, comecei a tentar baixar de uma maneira para que eu pudesse usar a inteligência emocional para poder dar conta das coisas do dia. Né? Então, tu te dá conta e tu usa dessa inteligência para, bom, por que eu tô assim? O que tá pegando? Né? O que tá acontecendo? Eu estou no meu inferno astral, daqui a algumas horas é meu aniversário, né? E sempre mexe comigo essa coisa de aniversário. Então, eu disse, calma. É aquele papo que às vezes tu fica meio louco, falando contigo mesmo, né? Calma, tá tudo bem, tá tudo organizado, vamos por partes, respira. Então, para mim, isso é inteligência emocional. De tu poder também perceber nos outros. Será que é o melhor dia para dar esse feedback? Será que é o melhor dia para falar determinada coisa? O melhor horário? Né? A empatia, que a Cris falou. Então, tudo isso abrange inteligência emocional. E, gente, não adianta, tu pode ser a melhor pessoa do mundo, saber todas as técnicas. Se tu não souber usar a inteligência emocional, tu não vai para frente. Tu não vai dar conta de tudo que vem nos exigindo. E aí entra a antifragilidade, porque, como a gente falou no começo, como é bom a gente poder dizer, não sei, isso que tu tá me perguntando, eu não sei, eu vou ter que pesquisar. Eu não dou, ou então, como a gente usa muito em constelação familiar, né, tem uma colega aqui também, a Alice, eu não dou conta, desculpa, isso é teu, eu não dou conta, e tá tudo certo, eu não vou dar conta de tudo, porque nós, psicólogos, terapeutas, a gente às vezes acha que tem que dar conta de tudo, e eu tô aprendendo que não, que a gente não tem que dar. A gente é um instrumento, né? Então, a antifragilidade entra nesse sentido assim, bueno,
tudo está desse jeito, mas o que eu vou fazer com isso? Essa é a grande sacada da antifragilidade. Eu não vou surtar, eu não vou pirar, eu vou dar conta, eu vou me fortalecer no caos. Porque, gente, mais do que isso que a gente está vivendo, no dia 16, 17 de março, fez assim, ó, parecia um filme de terror, parecia uma série do Netflix, muda tudo, fica todo mundo em casa, agora boca, batom, eu não sei mais o que é um batom. Então, assim, a coisa mudou de uma maneira e a gente precisa ser antifrágil. Todos nós estamos, muito mais do que teoricamente falando que somos antifrágeis, estamos vivendo a antifragilidade. Né? E por aí vai, assim, vamos ver se alguém tem alguma contribuição. Karine, já passando a pergunta para você, falando de inteligência emocional, se eu sou um leigo no assunto, o que você me diria para fazer? Qual é a fórmula para que eu possa me desenvolver nesse aspecto? E depois eu passo para a Ana também. Ô Paulo, deixa eu até complementar a tua pergunta, Michael, aqui falando. Ana, Michael. Como é que a gente, nesse ponto que você assim complementando, como é que a gente pode exercitar essa questão da inteligência emocional, né? Às vezes no trabalho, em casa, a gente se pega, exatamente o que a Karine falou, né? Não, mas alguma coisa está errada e tal. Tem alguma maneira de, talvez, você fazer uma autoanálise? Como exercitar isso? Claro. Gente, não tem jeito, como eu sempre falo, né? É o autoconhecimento. Então, autoconhecimento é terapia, é constelação familiar, é meditação, olhar o mar, o que for terapia para ti, não desconsiderando e desmerecendo as ciências, as profissões, né? E começar a olhar para dentro de si e ver como é que eu lido com as coisas, né? Então, assim, existe uma determinada situação, cada pessoa lida de um jeito, que nem filho. Tá? Tu tem 3 filhos, 4 filhos, cada um vai lidar de um jeito com a situação, porque ele vai utilizar a inteligência emocional dele, as referências dele, o mapa mental dele. Então, não tem jeito, é olhar para dentro, é se conhecer, é perceber quando a coisa está ficando preta por dentro, né? E dar um jeito, se reconectar, buscar ajuda. A gente está num mês aí onde a gente está falando o mês do Setembro Amarelo, né? Então, assim, buscar ajuda. Antes, alguém comentou que os terapeutas estão falando muito do quanto as pessoas estão buscando ajuda. Eu mesmo estou com atendimentos, tem as questões da empresa, tem as questões familiares, tem as questões dos amigos, as pessoas estão precisando de ajuda. Mais do que nunca, porque estão começando a se deparar consigo mesmas. Né? Estão começando a olhar para dentro e ver onde usar essa inteligência emocional. Então, quando o Michael fala como fazer, é se olhar. Né? É se olhar e se perceber por que eu estou hoje desse jeito, o que está pegando, o que é real e o que é criação da minha cabeça. Fácil não é, tá? E se precisar de ajuda, tem que buscar. Não sei se vocês conseguiram entender, assim. É autoconhecimento, a gestão das emoções, é como tu responde para o outro, é o que o outro te diz, como te toca, é por aí. É olhar para dentro, não tem jeito. Fala aí, Cristina, os meninos maluquinhos aí, como funciona? Então, eu uso muito a escuta, né? Eu sou uma pessoa que eu ouço muito. E é engraçado, porque você imagina o que eu tenho de conflito. Eu tenho conflito de gerações, né? Então, quando eu olho para dentro de casa, e até os ambientes que eu já vivenciei, até diante dos desafios profissionais, né, das empresas que eu já passei, eu sempre ouço. Eu acho que é uma virtude a gente ouvir, e a gente sempre tem aquela nossa intuição que fala, não vai falar isso agora, senão vai dar problema. E às vezes a gente não acredita, e acaba se colocando de uma forma que você destrói todo um relacionamento, toda uma reputação, né? A gente trabalha muito, enquanto coach, essa questão da reputação. Então, eu acho que ouvir não é fácil, mas a gente precisa exercitar. E os filhos nos ajudam muito,
né? Porque você tem que estar o tempo inteiro colocando um tom de voz. Você imagina que eu tenho que colocar um tom de voz para que a criança me entenda. E eu tenho uma criança de 90 que eu tenho que usar uma outra alternativa de fala e de ouvido, né? Para que eu possa conviver. Então, desenvolver inteligência emocional, eu diria que é se conhecer e também apostar nessa escuta, né? A gente percebe que as pessoas estão mais reativas e a antifragilidade traz isso, deixar de reagir e analisar. Não é fácil, né? Porque, de novo, no mundo VUCA, a gente está muito acostumado com agilidade, no automático, fazendo as coisas de uma forma tão acelerada que a gente esquece de dar um passo para trás, calma, né? Deixa eu pensar primeiro, para que eu possa ter discernimento. Eu brinco que eu falo, meu cérebro não pode convulsionar, porque se eu entro em convulsão, eu não consigo tomar a melhor decisão, né? Então, o agir, o conhecer, o ouvir, certamente vai nos apoiar no desenvolvimento dessa competência, Michael, que é a inteligência emocional, né? Justamente. Ai, que legal. Pessoal, o pessoal tem feito alguns comentários interessantes, eu gostei. Agora, a Rosa Maria acabou de dar uma definição que a gente estava dizendo, né, de inteligência emocional, acho que tem umas 10 mil definições, e eu gostei também muito do que ela falou aqui, que é a capacidade, do Goleman, que é a capacidade que o indivíduo tem de identificar os seus próprios sentimentos e o dos outros, e de gerir essas emoções nesse relacionamento. Falando de conflitos, falando de gerações, que a Cris comentou, aí eu vou começar pela Cris, depois vou para a Karine, até para o nosso ambiente de recursos humanos, vocês veem que os líderes de RH nas empresas, eles precisarão ter que tipo de habilidade nesse retorno à vida, não sei se é como era antes ou com o novo normal, o que vocês acham que os gestores de recursos humanos deverão dedicar um olhar especial para a empresa, para todos os colaboradores, para o ambiente? O que vocês gostariam de elencar aí como sendo um fator crítico de sucesso agora nesse retorno dessa nova normalidade aí, Cris? Eu aposto muito na comunicação, eu sou muito favorável, Karine, como especialista de comunicação, provavelmente deve concordar. Eu acho que a transparência é fundamental, a gente precisa trazer as pessoas para a mesma página, com objetividade, com clareza, com transparência, né? E cada um assumir o seu protagonismo propositivo, né? Cada um é dono deste negócio, o que eu posso propor de mudança, né, de mudança individual que vai afetar o coletivo, que a partir de agora a gente precisa cada vez mais lidar com esses imprevistos, precisamos estar coesos, engajados, comprometidos, imbuídos nesse nosso objetivo, que são os objetivos dos nossos negócios, né? Então, comunicação é fundamental e a gente realmente engajar esse nosso time para esse protagonismo, né? Sim, disse muito, né, disse muita coisa. Uma das coisas que eu tenho visto também, né, é a questão da gente poder cada vez se aproximar mais das pessoas e também mostrando as nossas vulnerabilidades, né. Uma das coisas que a gente sempre escutou na nossa época, né, quem é um pouquinho mais velho, assim, aquela coisa de, deixa os problemas lá fora, quando entrou na empresa, deixa na árvore. Gente, hoje não tem, isso não faz o mínimo sentido, nós somos um só, e a gente entra para dentro, é ótimo, a gente entra na empresa com tudo, a gente entra e traz tudo, né, mas óbvio, daí vem, de novo, inteligência emocional para administrar, e vem a questão de se aproximar de forma genuína, de forma transparente, as pessoas estão pedindo isso da gente, que tenha essa transparência, que tenha esse cuidado, que tenha empatia, né, então, é muito de tudo isso que a Cris disse, né, a gente poder se aproximar genuinamente, e para isso a gente precisa falar, hoje eu não estou num bom dia, hoje vamos mais com calma, eu também não sei tudo,
licença, não estou dando conta. E o RH tem que ser também um facilitador de toda essa transformação. No começo ali da pandemia, as pessoas procuravam muito a gente, muito assustadas. E eu dizia, eu também não sei o que vai acontecer, eu não posso me botar acima do bem e do mal e que está tudo bem. Não, não está, mas a gente não sabe. Então, vamos cada um tentar fazer o seu melhor. Né? Então, não é camuflar, mas é conseguir fazer com que isso não se torne tão grande. Mais ou menos por aí. Valeu. Eu acho que o Paulo vai chamar alguém, não vai, Paulo? Eu quero chamar a Antônia Helena Lima Charão. Antônia, Grande. libera o microfone aí, libera o áudio, o vídeo e faça uma pergunta para nossas expositoras de hoje, por favor. Antônia. Olá. Tudo bem? Fica Tudo à vontade, bem? o espaço é seu agora para questioná-las. Acompanhando aqui o bate-papo, a inteligência emocional e a antifragilidade me interessam muito, né? Eu sou uma grande fã das duas, quer dizer, mais do autoconhecimento. A antifragilidade para mim é um conceito muito novo e é o que me chamou, na verdade, né? Para esse bate-papo, para entender um pouco mais do que se trata, né? Porque eu vejo nós muito frágeis. Nós estamos muito sensíveis, especialmente nesse momento, né? Especialmente nessa temporada 2020, onde a gente se viu frágil e sensível diante de tudo que está acontecendo. Eu queria direcionar uma pergunta para a Karine, a qual eu estava me declarando ali, que eu admiro muito, sou muito fã. No conceito de antifragilidade, para quem nunca teve um contato com essa abordagem, qual seria uma explicação muito simples, se é que pode reduzir-se a explicação, né? Para quem nunca teve contato e quer ter essas primeiras definições. Perfeito. Bom, Antônia, antes disso, eu só gostaria de comentar que eu e a Antônia, a gente faz parte de um grupo aqui na Palhoça, que se chama Círculo de Mulheres, onde a gente trabalha as fragilidades, as vulnerabilidades, a inteligência emocional dessas mulheres. É um grupo muito lindo e a gente troca muito, a gente se mostra muito vulnerável uma para a outra. Isso é muito bom, porque a gente tem com quem contar, né? E tem onde botar as nossas coisinhas que às vezes a gente não pode colocar em todos os lugares. Então, Antônia, é um prazer te ter aqui. O que eu vou exemplificar através do que o Nassim Taleb fala, né, pegando um pouquinho da mitologia grega, que ele fala, quem já leu um pouquinho do assunto sabe, que ele fala da questão da Hidra de Lerna, tá? Que é uma figura mitológica, que toda vez que ela se expõe a uma batalha, ao cortarem uma cabeça dela, nasce outra cabeça. Então, ela volta diferente, volta com mais força, né? Que é o contrário da resiliência. Resiliência é um termo que também, quando começaram a falar, não era muito conhecido, agora já está mais aí no mercado. Resiliência significa que tu volta ao teu estado normal. E o antifrágil, ele volta diferente, ele se beneficia com o caos. Então, assim, ele não fica lamentando, chorando, aspitando e fazendo mimimi porque as coisas estão ruins. Ele se beneficia disso para voltar com uma nova cabeça mais fortalecida, né? Então, te explicando isso através da mitologia, para que tu possa entender, é reverter as crises ao seu favor. Então, estamos na pandemia. Bom, mas o que tem de bom na pandemia? O antifrágil, ele vem sempre, né, com essa ideia, assim, meio poliana de ser, né, para quem leu Poliana 1000 anos atrás, mas, assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Como é que eu vou dar conta? Essa mentalidade de sucesso, essa mentalidade de virar o jogo, né, e de fazer do limão uma limonada, ou uma caipirinha, vamos dizer assim, né? O que eu posso aprender com isso para me fortalecer? Ao contrário do resiliente, que volta, entre aspas, igual, né? Então, a antifragilidade é a resiliência 2.0. Muito nessa linha, não sei se eu te esclareci. Não, na verdade, sim, né? Eu consegui entender do que se trata, né?
essa oportunidade de ver numa situação ruim, entre aspas, uma oportunidade de melhoria, de reinvenção, e a gente tem ouvido muito, né, sobre isso nesse período, reinventar-se diante da crise, o olhar o que tem de bom, o que tem de bacana, e o que eu posso reaproveitar, mesmo que tudo esteja muito caótico. Ficou super esclarecido, te agradeço. Sim, tu sabe muito do que estamos falando, pois é muito do momento que tu tá vivendo, né? Sim. Então, muito bom de estar aqui, não é por acaso que tu está aqui. Gratidão. Os marqueteiros usam muito, né, reverter cenários. Então, diante da antifragilidade, reverter este cenário, né, esse cenário de caos, tirar benefícios, lições, né, de aprendizado. Então, é um aprendizado contínuo, né. É engraçado que a gente começa a adotar uma postura diferente na sociedade, né, reverter, deixa esse lado negativo das coisas, vamos olhar pelo lado positivo, o que eu consigo tirar de lição, de proveito, né, dessa situação. É ressignificar, né? Ressignificar o negativo. Uhum. Pessoal, a Franciele está aqui com a gente, está entre nós, como diz o Paulo, porque ela fez uma pergunta muito interessante, eu vou passar para vocês, que ela está perguntando o seguinte: quais mudanças geradas na pandemia vieram para ficar como prática nos recursos humanos? Se ela tiver e quiser complementar, mas eu acho que foi isso que ela quis perguntar mesmo. O que vocês acham? Que tipo de mudanças essa situação toda, né, que é prolongada, ela deve acabar impactando as áreas de recursos humanos das empresas? O que vocês acham? Começo com a crise e vou para a Karine na sequência. O impacto é extremamente grande, né? Eu acho que algumas mudanças que vieram para ficar, e eu particularmente, assim, acho que foi extremamente positivo, é a questão do trabalho remoto, né, essa possibilidade de trabalharmos, nós não perdemos a nossa responsabilidade das nossas entregas, continuamos trabalhando, mas não necessariamente fisicamente. Então, é uma mudança de comportamento imensa, né, que traz um desafio bastante grande para recursos humanos, até por conta da nossa questão de legislação. Então, a questão do trabalho remoto, sim. E eu acho uma coisa muito interessante que aconteceu conosco, né, até por conta de vir de consultoria grande, um pouco mais formal, eu vi muito laços de afetividade dos times, né, a confiança sendo fortalecida. Né, por quê? Porque você está distante. Você fala com o teu chefe por telefone, por Teams, por Zoom, ou qualquer que seja a plataforma de comunicação. Então, o fortalecimento desse laço de afetividade com o time, a confiança, foi um desafio, foi uma mudança que veio, e eu acho extremamente positiva, porque às vezes, né, muitos times que, apesar de serem times, trabalhavam individualmente. Né? Então, quer queira, quer não, o cenário traz muito desse desafio e dessa mudança de comportamento, né? Perfeito. Eu gosto muito de trazer exemplo, né? Porque eu acho que fica bom da gente entender. A Franciele trabalha comigo, ela é uma dos meus braços direito, tá? E nós estávamos todo mundo bem, todo mundo faceiro contente, achando que o bichinho não chegava. Eis que um dia o bichinho chegou. Né? Eis que um dia a minha técnica de segurança precisou ser afastada do dia para o outro em função de sintomas do Covid. Ficou lá 14 dias, bueno, 14 dias, quem fica tem que dar conta, né? Aí deu 3 dias a analista de DP, sintomas, afasta a analista de DP. Bueno, nós vimos eu, Franciele e Kátia, daqui a pouco Franciele com sintomas. Afasta a Franciele. A gente teve que se recriar como RH, como grupo, como dar conta, como fazer mais com menos, como segurar a onda, né? Teve um momento assim, só um pouquinho que eu vou gritar, sabe? Socorro. E perante aos funcionários, né? Porque nós temos a área administrativa ela é muito pequena perto da operação. O que está acontecendo? E a gente, enquanto RH, tem toda aquela calma e resiliência, inteligência emocional de dizer, está tudo bem, né? As pessoas estão se tratando. Então, respondendo a isso, Fran, eu acho que a gente teve que amadurecer. Eu percebo que eu tive que amadurecer muito, enquanto profissional, de saber que hoje a pessoa está aqui, amanhã ela pode não estar. E que a gente pode fazer mais dentro das nossas possibilidades.
né, mesmo sempre trabalhando com a minha gestão, assim, daqui a pouco não vou dar conta de tudo hoje, mas amanhã alguém já volta, né, eu não vou fazer tão perfeito como a fulana que faz, porque ela é especialista, tem coisas que a Fran faz que eu não faço, tem coisas que a técnica de segurança faz que eu não faço, eu sou psicóloga, né, e a gente dar conta. Então, para mim, o grande aprendizado foi esse. A gente até brincava, caso 3 pontinhos, porque eu disse, ninguém mais fala que vai sair, senão, né, vou pirar. Mas assim, caso 3 pontinhos, a gente vai dar conta. Para mim, esse foi o grande aprendizado. E passar isso para a operação. Essa união que a Cris comentou, né? É isso mesmo, gente. É a diversidade fortalecendo as equipes, né? Sim. Paulo. Eu queria chamar agora para o debate a Rosa Carvalho. Tudo bem, Rosa? Você que trabalha com desenvolvimento também de pessoas, o que você tem para questionar as meninas aí? Rosa, foge não, hein, Rosa? Eu sei onde você trabalha. E assim, né? Botou na roda, chama. Opa, vamos lá. Boa noite. Desculpa, gente, eu tive que mudar de lugar aqui, por isso que eu não tinha respondido ainda. Não tem problema, está perdoada. Agora é só fazer a pergunta que a vida segue. Agora minha gata quer subir em cima do teclado. Participativa, né? São as novidades do home office. Eu acho que é a humanização do home office. É verdade, verdade, perfeito. Mas desculpa, você poderia repetir a pergunta? Não, nós queremos que você crie a pergunta para as nossas participantes. Olha, eu não sou muito boa de criar pergunta, eu sou boa de criar caso. Uma dos primeiros momentos que você falou da inteligência emocional, eu ouvindo um webinar também com alguns profissionais da área de RH, a palestrante fez uma observação que eu achei muito interessante, de que a inteligência emocional, ela não significa somente a gente se colocar, da empatia, né? Ela está muito ligada à empatia, mas ela não significa só isso. Eu preciso estar do lado do outro, porque é muito difícil eu me colocar no lugar dele, porque não sou eu que estou vivendo o que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Então, eu achei muito interessante essa reflexão que ela trouxe, e eu vou aproveitar e vou perguntar para vocês, meninas, que com uma vivência fantástica, e adorei a história de vocês, não as conhecia, tá? Eu peço perdão, né? Mas eu não as conhecia, estou tendo essa oportunidade através do Lumen, e acho fantástica, mas eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham disso. Essa coisa, assim, eu tenho que ter um ouvido suficiente, mas dificilmente eu vou conseguir me colocar no lugar de uma pessoa que perdeu um ente querido, porque talvez eu nunca tenha perdido, que perdeu um negócio, porque eu nunca perdi um negócio. Então, algumas vivências que eu não... Um momentinho só, minha gata quer roer o computador, eu só vou afastar ela um pouquinho. Então, eu gostaria de saber de vocês como é que vocês veem isso, por favor. E muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Eu acho, Rosa, né, que é o mais difícil, né, a gente se colocar no lugar do outro e tentar entender, né? Mas você sabe que eu vejo muito a gente fala muito de responsabilidade social, e eu trago muito também a responsabilidade humana. Qual é a minha responsabilidade humana, né, com as pessoas que estão no meu entorno, né? Então, eu acho que a gente tendo em mente esse papel que a gente tem de apoiador, de encorajador, né, esse papel fraterno, é mais fácil porque a gente se coloca no lugar do outro, sim. E é fundamental, você não consegue hoje, além da tua escuta, além de se conhecer, não deixar de se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente vem com um papel de transformar, né? Outro dia eu vi que, às vezes, a gente encontra pessoas que são verdadeiros anjos na vida da gente. Então, é exatamente isso. Qual é o meu papel? Deixa eu tentar atenuar a dor do outro, porque não está fácil. Talvez eu tenha essa facilidade. Então, se eu tiver, deixa eu exercitar, né?
porque aí fica muito mais fácil. Porque a diversidade sempre vai existir, a gente sempre vai encontrar conflito, sempre vai ter, mas qual que é o meu papel, qual que é a minha responsabilidade humana nesse cenário, com esses personagens, né? Eu quero levar para o caos ou eu vou tentar contemporizar? Né? Muito bom. Eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção foi que logo quando tudo isso começou, as pessoas vinham, né, e falavam do que estavam vivendo, e a gente às vezes não sabia, né, de novo, o que ia viver, como ia viver, e a gente não tinha, a gente tinha só que acolher. Existem momentos que a gente só tem que acolher, e não é de, vai ficar tudo bem, porque o teu vai ficar tudo bem, é diferente do tudo bem do outro, né? Então tem que conseguir acolher, tem que conseguir ter essa escuta empática, né? A gente tem que fazer muito isso, assim, né? Me lembrei das ocasiões em que, onde tudo começou e as pessoas estavam realmente muito preocupadas, e a gente também não tinha o que dizer, a gente só podia acolher. Deixa eu fazer um comentário que eu achei bem legal, todas essas últimas colocações. Nos últimos 5 anos, existe uma preocupação muito grande que as máquinas, né, a robotização das coisas iriam tomar conta de recrutadores, até mesmo de pessoas essenciais e chave na gestão de RH. E essa pandemia, ela veio para mostrar o contrário, né? Que você pode querer robotizar o que você quer, processos e algumas atividades do dia a dia, e isso não vai funcionar. A pandemia veio para mostrar que isso não funciona e não vai funcionar caso as empresas tenham essa preocupação de mais lucro e tal, e menos pessoas, enfim. Então, achei interessante isso tudo, porque eu acho que veio bem a calhar com esse movimento muito forte que vinha da tecnologia, né? Tomar conta de quase tudo, e essa preocupação de postos de trabalho e tal. Eu acho que a pandemia ela veio para mostrar que isso não vai acontecer de forma nenhuma. E ela veio muito, né, Michael, para as pessoas se recriarem, né, para elas poderem ver o que mais elas podem fazer, o que teve de gente que descobriu o talento na dor, né, porque precisou se recriar, porque foram demitidas, ou porque foram, né, no meu caso, admitida, e tive que começar de novo na função, e outras tiveram que sair, e aí me remeteu com a pergunta da Rosa, algo que aconteceu lá no início desse assunto, que foi quando o pessoal da Cirela, de Porto Alegre, a Seller, me chamaram para falar sobre antifragilidade para corretores, porque naquele momento eu também estava autônoma. Então, eu estava vivendo a pele deles, porque enquanto CLT, com o teu salário garantido, os benefícios, falar de, vocês têm que dar conta, vocês têm que se motivar, é muito fácil. Agora, tu, sentindo na pele, então foi o grande motivo que eu comecei a falar nesse assunto. Né? Então, foi muito bacana que a Rosa me trouxe isso, que é o grande sentido de tudo que está acontecendo aqui agora, né? Perfeito. Pessoal, dentro do espírito aqui do nosso encontro, que é a participação de vocês, eu gostaria de pedir licença e chamar a Annelise. Tudo bem, Annelise? Eu sei, pode me xingar, não tem problema. Annelise, você quer fazer algum comentário, alguma colocação? Quer colocar as meninas em saia justa? Aqui vale tudo. Você pode fazer uma pergunta. Você quer fazer? Participa aí. Como é que é? Antifragilidade, né, gente? A gente superar as nossas limitações, medos. Manda ver aí, Annelise. Sua participação é super bem-vinda, não importa qual seja. Pode ser um comentário do que você está achando. A Anne foi uma corretora, né? Eu conheci ela na corretagem, a Annelise Salaberry. Ela mesma. Ela pode falar. Chorar, pode chorar também, tá? Olha, a experiência deve ter sido boa, porque ela está sorrindo. E aí, Annelise? Ela foi pega de surpresa. Acho que ela caiu a internet, né? Acho que ela vai... Márcio não se faz isso. Não, desculpa, hoje é o tema a gente deixar... vou fazer o seguinte, Annelise, fica tranquila, porque eu vou deixá-las numa saia justa. Olha só a pergunta que eu tenho. Pergunta prática. E eu vou começar pela Cris, depois eu quero ver a Karine. Pergunta prática. Eu tenho visto muito
que seria uma pergunta muito recorrente nos processos seletivos que irão surgindo agora, a gente fala pós-pandemia, né, mas eu acho que é depois desse pico, o que você fez durante a pandemia? Como se fosse uma pergunta-chave para identificar justamente tudo isso que a gente está comentando agora, a reação das pessoas diante da adversidade de um fator, um fator imprevisto. O que vocês acham dessa pergunta? É a primeira pergunta. Então, os recrutadores perguntarem o que você fez durante a pandemia. Eu queria saber a opinião de vocês. E segundo, o que vocês acham, e aqui essa é justa, que os candidatos deveriam responder para essa pergunta, tá bom? Passa a palavra para a Cris, depois a Karine. Essa pergunta o recrutador pode estar fazendo exatamente para verificar o teu poder, a tua habilidade de reverter, né, de criatividade, de inovação, né? Então, se a gente está falando de uma entrevista por competência, ele vai tentar verificar aí nesta pergunta qual foi a sua solução criativa durante esse momento, até verificar se você teve autocontrole emocional, porque o candidato, ele é muito interessante, né? Quando ele vem para a entrevista, ele está todo formal, ele está todo ali pro forma, e recrutador, ele é danado, ele tira você da tua zona de conforto, porque se ele percebe algum ponto de atenção, ele vai tentar investigar. Então, não, foi super tranquilo, porque eu assisti a série Netflix, e você volta com a pergunta e investiga um pouco mais e tenta tirar dele como é que ele lidou com essa situação, porque o controle emocional, a inteligência emocional, quando eu estou recrutando hoje, nesse retorno, né, novo normal, pós-pandemia, o que quer que seja, vai ser extremamente importante, até por conta desse modelo, né, de negócio que certamente sofreu uma alteração e a gente vai precisar das pessoas, desses talentos com outras competências, né? E responder, eu acho que você precisa ser o mais claro, objetivo, a sua habilidade de análise e síntese, né? Treine essa sua habilidade, esse seu poder de análise, porque à medida que você vai, né, prolongando a tua resposta e não diz nada, você já deu um sinal para o recrutador que você tem dificuldade ou você, na verdade, não quer dizer a verdade, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Eu acho que muito das intenções dos recrutadores, né, de nós, enquanto entrevistadores, é ver como a pessoa sai da saia justa, né, o quanto ela dá conta de sair da saia justa, porque isso é vida, né, gente? Isso que o Márcio fez agora com a Anne, isso é vida. A gente tá uma hora aqui achando que tá tudo bem, daqui a pouco vem alguém e te tira, né, e tu tem que dar conta. Então, acho que vem muito nisso, assim, o que eles querem, como se recriaram, porque, gente, a gente, né, a maioria de nós, não sei a realidade de vocês, mas a gente tá dando conta, tá se virando como pode, paga uns boletos, atrasa outros, enfim, mas tem muita gente passando perrengue, passando dificuldade, passando fome. Então, ver muito como a pessoa lida com as adversidades, né? Eu acho que poderíamos dizer aqui, testar a antifragilidade, certo? E aí, o que eu gostaria de escutar? Aí eu vou ser desculpa, mas eu gostaria de escutar a verdade, até para poder ver o quanto eu posso contar com aquela pessoa, e entendendo muito a vulnerabilidade, ela pode dizer, eu estou desesperada, e daqui a pouco isso pode ser uma maneira de eu trazer ela para trabalhar comigo, por entender que ela está trazendo a verdade, ao invés de ficar contando que fez isso, que fez aquilo, que fez aquele outro. Então, de ter essa sensibilidade de conseguir entender o que é verdade, qual é a verdade que aquela pessoa está trazendo para aquele momento. Eu queria chamar agora a Natália Borini para a conversa. Natália Borini, que estava com aquela menina linda no colo. Você vê, Annelise, quem será que é o pai, né? Você vê, Annelise, não sou só eu, né? Tem mais gente aqui que gosta de judiar dos participantes aqui da... Por favor, Natália. Com o tempo a gente acostuma com essas maldades assim que eles fazem. Mas até que é bom para sair da zona de conforto, porque nem sempre dá só para ficar ouvindo. A gente também quer perguntar, né, Nia? Então, eu não tenho nenhuma pergunta, eu só tenho um elogio a fazer, que, assim, eles estão fazendo colocações incríveis, muito legal, um encontro super produtivo, e para mim está acrescentando muito, assim. Eu estou levando para o lado pessoal, né, o que vocês estão
colocando no lado profissional, para mim está sendo produtivo. Essa pandemia, para mim, diferente de muitas pessoas, está sendo muito produtiva. Tanto na questão financeira, de trabalho, enfim, de estudo. Então, estou aproveitando esse tempo para me reformular, para me refazer mesmo e voltar com tudo. Então, diferente aí de algumas pessoas. Eu não estou entendendo isso como um problema, mas como uma transformação, uma oportunidade. E a menina aí não quer falar nada? Quer falar alguma coisa, amor? Hoje era meu pai. Temos um segredo revelado aqui em plena. Um beijo, meus Eu não amores. tenho gato, mas eu tenho ela, tá, Karine? Tem uma gata. Tá bom. Mas tudo isso tá aparecendo também na pandemia, né? Porque a gente não tem mais como botar, a gente até bota, né, no Teams uma cortina aqui atrás, bota uma praia, bota, mas não, a vida real é isso aqui, ó, né? Então, não tem como. Quando a Natália estava falando desse momento, né, até a Antônia está aí, né, mas assim, a Antônia, no começo dessa pandemia, ela trazia muito o quanto estava sendo positivo para ela a pandemia. E houve momentos até que ela foi julgada, do tipo, tá fácil, porque daqui a pouco tu não precisa sair para ganhar dinheiro e tal. E chegou um dia que, tipo, eu até falei para ela, é o teu momento, tá tudo bem, porque se tu fala que tá tudo bem, tá na zona de conforto, então as pessoas também julgam muito, mas cada um sabe aqui dentro o que mexeu, né? Então, ficou essa provocação, né, Antônia? A Elise acabou participando naquela hora, Elise? Eu não lembro, acho que caiu seu áudio, não foi? Porque você fez uma pergunta muito interessante, né? Ela disse assim, ó, gente, foi falado muito de inteligência emocional, pessoal na primeira pessoa. Mas e para os gestores? O pessoal que vai estar recebendo essa turma aí, voltando com seus dilemas, com as suas dificuldades que a Karine mencionou. Teve gente que passou perrengue grau 38, né? Sabe, aquele bem grandão mesmo. E como que os gestores podem contribuir? Agora também colocando um pouquinho na prática. A gente falou do papel do RH, sendo prático. Como que os gestores podem contribuir para a sua equipe? Para que eles também possam utilizar e aplicar a inteligência emocional? Acho uma ótima pergunta. Vou inverter. Começo com a Karine e vou para a Cris. Pode ser? Quando tu foi fazendo a pergunta, eu fiquei refletindo, assim, né? Eu acho que eles também tiveram que em muitos momentos, se deixar de lado para poder focar naquele... É que, de novo, a minha realidade, o meu momento é um líder de produção, né? Então, ele tem que... Eu não tenho lideranças hoje que toquem grandes... vamos dizer assim, equipes mais administrativas, né? Então, muitas vezes eles tiveram que deixar de lado os medos deles, os cansaços, a coisa de ter uma pessoa em casa que pode passar alguma coisa, para poder fazer o negócio acontecer. Então, eu tenho certeza que para eles também foi um aprendizado de conseguir passar por cima das suas coisas para poder fortalecer aqueles que estão lá na ponta. E por ser uma empresa de medicamentos, a gente não parou em momento algum, né? Porque, enfim, não pode parar. Eles tiveram que se recriar, e aí, em algum lugar, eles colocavam essas ansiedades, essas angústias, né? E o RH, às vezes, foi muito uma busca para poder dar conta, de novo, dar conta. Eu acho que a pandemia, ela tem fatores muito positivos, principalmente, e os meus colegas desenvolvedores de pessoas, acho que também podem compartilhar do mesmo pensamento. Trouxe fatores muito importantes, né, que eu acho que é a humanização, principalmente das relações nas organizações, né? A gente estava no modus operandi do automático, é o resultado. Hoje, não que o resultado hoje não seja importante, mas a liderança, além de tudo, né, teve de sensibilizar-se diante de todos esses acontecimentos, se fortalecer. Então, quem é líder eu brinco que eu falo que ser líder não é fácil, né, porque você tem um trabalho hercúleo.
nesse momento, né, eu não quero tocar muito em pós-pandemia, enfim, mas nesse momento de crise, ele teve que se fortalecer ainda mais, porque acolher foi importante, ele precisava ter uma boa acolhida, quer queira, quer não, ter um olhar mais fraterno para a relação com os seus liderados, para o momento, para fazer a gestão de casa, né, porque nós, enquanto chefes de famílias, nós temos os nossos dependentes também, os nossos subordinadinhos aqui, então, quer queira, quer não, a liderança teve que crescer muito, e o desafio, ser mais acolhedor, humanizar mais a relação, e eu sentia falta desse vínculo de afetividade que os times tinham, e que a gente teve que se unir em prol de um benefício. O número continua aí, tivemos que continuar correndo atrás do resultado, mas certamente eu acho que a gente cresceu sim, em questões mais humanitárias, sabe, o olhar para o outro, eu acho que a gente meio que equacionou, sabe, hoje acho que a gente tem sim uma equidade aí nessas relações, porque o líder não está mais acima, né, essa pandemia, esse momento fez com que mostrássemos que estamos todos no mesmo lado, do mesmo tamanho, né, não diminuiu essas diferenças. Então, a liderança, eu acredito que teve que crescer muito do ponto de vista de acolher, de fortalecer vínculo, de apoiar, e sai um pouco, sabe, daquele pedestal. De amadurecimento, como a Natália está falando. Humanizou, né, uma palavra legal. Eu sinto muito, assim, por mim mesma, né, como eu falei, assim, nunca nos meus sonhos ou pesadelos eu imaginei que de uma equipe eu ia fazendo assim, ó, teve um dia que eu fiquei sozinha, todas saíram, todas, e aí, assim, bom, e agora, o que eu faço com isso? Bora, vamos lá, sabe, então, amadurecimento mesmo. Voltando para o momento surpresinha, eu queria chamar agora a Ana Maria Kawasek. Estou pronunciando corretamente o seu sobrenome, Ana? Ana Maria. Você conhece, Karine, a Ana Maria? Eu conheço a Ana Maria Kawasek. Então você conhece. Deve estar de pijama, né, Ana? 21 deve estar. O que nós não chamamos ainda, Márcio? O Rogério Moreno, que ele está aí, né, olhando firmemente. O Rogério está compenetrado. Sério, tá sério. E aí, Rogério? Só tem que liberar o microfone. E continua mudo. Acho que você tá dando um gato em nós também, né? Que nem velha técnica, olha, o meu, não tô conseguindo tirar Entrei no túnel. Escreve. Se não consegue, então, pronto, já liberei. Já liberei. Eu tô só de telespectador. Rogério, eu tenho uma pergunta para fazer para as meninas, para o Márcio. Por enquanto não. Então vamos chamar a Tatiane Boeira, então, né, Tatiane? Espero que você esteja com a sua pergunta na ponta da língua. Tatiane. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Você conhece alguma das duas meninas aí? Sim, eu trabalho com a Karine e, na verdade, assim, eu não tenho pergunta, eu tenho só um orgulho imenso de estar participando da live dela hoje. Então, ela comentou conosco na última reunião que tivemos da regional e aí me chamou a atenção, porque a gente tem vivido esse momento desde março, né, quando a gente teve que se reinventar enquanto RH, né, um momento de antifragilidade, e aí quando ela comentou que ela ia falar sobre esse tema, eu disse, eu vou prestigiar a Karine. Então, é mais um orgulho e um elogio mesmo. Obrigada, ela sabe o quanto eu admiro o trabalho dela no dia a dia, obrigada aí mais por essa oportunidade. Não tenho nada de errado para pontuar dela, não. Até porque feedbacks a gente dá individualmente. Olha a gestora fazendo seu trabalho. Mas não era feedback, não, era fofoca mesmo. Não. Mas eu acho...
Deixa eu aproveitar, porque a Tatiane falou uma coisa importante aí de feedback. E a gente está falando de humanizar, né? Agora há pouco a gente falou de humanizar, do cuidado que os gestores deverão ter, porque, olha, gente, como é que a gente vai analisar um ano que, sei lá, 6, 7 meses, né? Foi totalmente fora os nossos referenciais, se nós formos bem honestos, eles foram todos despedaçados, né? Então, como que a gente... essa questão do feedback, Tatiane, o que você acha que o gestor, nesse feedback privado, de repente ele pode estar encontrando? Ele pode estar encontrando as pessoas falando mais da vida pessoal do que da vida profissional, do que eles enfrentaram nessa pandemia. Como que você acha que isso pode estar acontecendo aí no futuro? E aí depois eu passo para as duas. Tá? A gente já está vivendo isso, né, na verdade, Tatiane, né, na minha opinião, esse feedback e o que as meninas já falaram, tanto a Ana Cristina quanto a Karine, sobre a humanização desse papel do líder, né, então, assim, o líder, quando ele vai dar um feedback, ele precisa também estar preparado para o que ele vai ouvir, né, então, a vulnerabilidade que nós estamos vivendo é dos dois lados, né. Então, ele também precisa se colocar num degrau abaixo quando ele está conversando com o colaborador. E o momento ele é propício para isso também, né? Então, claro que pontos positivos a gente sempre vai ressaltar, porque as pessoas elas se reinventaram de uma certa forma nessa crise toda, né? Então, você vai ressaltar os pontos positivos sempre, mas você precisa estar preparado para ouvir também o outro lado, né? Porque vai vir, com certeza, né? As vulnerabilidades. Ótimo, adorei essa palavra. Cris, o que você acha, Karine? Fala aí. Eu, como uma amante das relações interpessoais, do respeito, da escuta, eu espero que os nossos gestores tenham, sim, essa acolhida, exatamente, e a empatia para se colocar no lugar. Às vezes eu sou um pouco mais forte, eu não tive nenhum problema emocional durante esses 5 meses, consegui conviver, mas e o outro? Quando ele traz as dores, né? É você não julgar, né? Esquece essa sua crença, não julgue, ouça, escute, né? Escute até com o coração. Por isso que eu te falo que a gente está numa fase de humanização, a gente precisa desmistificar um pouco essas relações corporativas e torná-las mais saudáveis e menos tóxicas, né? Então é fundamental que essa liderança tenha essa habilidade, né? A gente tem trabalhado muito, assim, na minha equipe, né, por exemplo, a Tati, a minha chefe, ela fica lá no Rio Grande do Sul, mas ela atende os 3 estados, e aqui eu tenho a minha equipe, e as outras, assim, a gente tem trabalhado muito, assim, a gratidão, né, a gratidão, o agradecimento. Eu nunca tinha visto, né, não sei se é cultura da empresa, porque eu estou há 6 meses na empresa, ou se é do momento, mas muita gratidão, a gente se agradece muito. Às vezes eu penso, tá, mas às vezes, assim, esses dias eu recebi um reconhecimento, né, e, tá, mas eu tô fazendo, não, porque tá todo mundo usando o tanque reserva, a gente tá todo mundo levando as nossas coisas juntas, as nossas saudades, porque a gente tem saudade da vida normal, a gente tem saudade das famílias, né, eu esses dias fui buscar minha mãe, eu disse, eu não vou mais ficar longe da minha mãe, né, e as gurias acompanharam muito isso, então é muita gratidão, a gente se agradece muito, obrigada por isso, obrigada por aquilo, isso vai criando um ambiente saudável, porque hoje o que eu tenho? Hoje eu tenho as gurias, que é onde eu passo o dia, a gente trabalhou um tempo home office e voltamos, já faz um tempo também, mas assim, a gente passa o dia juntas, e aí de noite a gente vem para casa, come, dorme, e no outro dia tá de novo, então é muita gratidão por quem tá do nosso lado, e por quem se mantém firme, apesar das vulnerabilidades e das fragilidades, então eu vejo muito isso, assim, de se ajudar e se apoiar e dar o feedback, falar o que tá bom, o que não tá também, porque é um crescimento, mas sempre sabendo dosar, porque não vivemos dias normais, né? Paulo, você quer chamar alguém ou eu posso... Eu e o Márcio, a gente finge que não está sabendo de nada, mas a gente está conversando pelo WhatsApp toda, tá? A gente combina tudo. Entendi. Vai, Márcio, você já sabe que a gente vai chamar, pode chamar. Posso chamar?
Ó, então, deixa eu fazer aquela cara assim como, deixa eu ver, Camila Durães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, Camila. Olha, você vê, né? Eu sou forçado a isso, né? A colocar as pessoas. Mexendo na tecnologia, a gente teve que se reinventar até na tecnologia também. E o que você está achando? Tem algum ponto que você queria trazer? Não, um prazer, né, poder participar. A Karine é minha parceira de trabalho, então, assim, é muito gostoso, né, agora que tem um pouco a Tati, a nossa gestora, então é muito legal, né, esse crescimento que a gente viu enquanto equipe, essa parceria de trabalho. Na verdade, então, assim, eu até não tinha uma pergunta, porque eu tinha 2 perguntas e foram respondidas, né, que era a diferença de antifragilidade e resiliência, ali, então, está bem entendido, é um conceito mais robusta, a gente pode dizer assim, e também é que eu entendo, né, hoje, acompanhando o RH, que a gente precisou humanizar muito mais as nossas relações, né, criar as plataformas, ter esse home office, ter às vezes a equipe distante, você ter que lidar com as pessoas do outro lado da tela, mas ao mesmo tempo ser humano também, né. Então foi muito, muito interessante, a Cris também, a Ana Cristina, que eu não a conhecia, mas ela trouxe também o conceito, né, de responsabilidade humana, que é bem, bem interessante. Então, gostaria mesmo de agradecer a oportunidade, parabenizar, né, por todas as reflexões e experiências trazidas, e eu acho assim, a gente, um momento no RH, a gente dizia assim, sabe quando o Titanic está afundando? Eu acho que até foi no nosso grupo mesmo que a gente trocou, né? Que o RH é aquela bandinha, né, que está ali tocando. Vendo tudo afundar, o RH tem que estar ali tocando, como se nada tivesse acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia nos trouxe de assim, não, tem horas que vocês também vão sentir essa questão, né, vão, né, sentir essa dor ali. Então, eu acho que nos convidou também a ter esse olhar mais humano, de reinventar, mas também de sentir, de ter essa, né, oportunidade de humanizar cada vez mais as relações. Muito obrigada pela oportunidade. Legal, Adorei. né? Porque o Michael falou muito, e é um quebra de paradigma, né? Eu estou trazendo tecnologia para a organização, mas como é que ficam as pessoas? Então, aí tivemos uma oportunidade, né, de humanizar essas relações versus uso de tecnologia, né? Então, desmistificamos, né? Se a gente tinha algum receio da tecnologia, a gente desmistificou, né? O Luciano já chegou em casa, Luciano? Se tu acredita, eu parei num posto de gasolina para ouvir vocês. Estou aqui ouvindo atentamente. Ele foi comer um pastel, gente. Então, eu já comi alguma coisa e estou atentamente ouvindo. E parabéns pela iniciativa. Você não quer fazer nenhuma pergunta para a Karine, não, que já é manjado, né? Pode perguntar para a Ana Cristina, pelo menos. Bem, vou perguntar então. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e quero dar os parabéns para vocês, tá? Eu estava ouvindo atentamente aqui as observações e a Karine foi muito própria quando ela usou um termo dizendo que a antifragilidade ela seria a resiliência 2.0, né? Alguns autores dizem que o conceito de resiliência é ultrapassado. E eu estava pensando aqui com os meus botões, né, em fazer uma pergunta no sentido, aproveitando aqui a resposta da Karine, em dizer que a antifragilidade é o ir e voltar melhor, ou voltar diferente, né? Então, diante dessa premissa, desse pressuposto, eu queria entender, não sei se a gente usando aqui os recursos da cognitiva comportamental, o que eu preciso fazer para voltar melhor? Porque ir e voltar é muito genérico, é um termo muito abstrato. Objetivamente, qual caminho eu trilho para voltar melhor? Eu acho o seguinte, sem pânico, acolhe a tua dificuldade, a tua adversidade, né? Veja como é que você pode se posicionar, analisa e vai para a sua ação. Porque quer queira, quer não, a partir do momento que você tem algo de diferente daquilo que você vivenciou, que você experienciou, ele é novo. Você tem que
né, resgatar recursos internos dentro de você, do teu aprendizado, da tua história, para lidar com aquela situação. Já teve um caminho de processo, e você já vai voltar transformado. É essa grande sacada da fragilidade, né, Karine? É esse poder que a gente tem de não entrar em pânico, deixa eu analisar o que eu consigo mudar e sair fortalecido. Por isso que no começo eu trouxe muito a questão, de novo, né, do aprendizado contínuo. A fragilidade te traz isso. Você vai estar o tempo inteiro, a tua vida inteira. Se você adota esse comportamento, né, você vai estar a tua vida inteira aprendendo. Então, você vai estar voltando diferente. Né? Esse que é o grande ganho, né, de você ressignificar esse teu momento de diversidade, de adversidade. Sei, obrigado. Exatamente. É muito do que eu vejo, assim, de se fortalecer nisso, como fazer, não tem jeito, cada um vai fazer do seu jeito, e aí só olhando para dentro, sabe? De novo, às vezes a gente fica muito, autoconhecimento, mas não tem jeito, porque eu vou fazer de um jeito, o outro vai fazer do outro, mas a gente vai buscar essa força, então tem que ver o que serve para ti, o que ainda faz sentido, é subjetivo, não tem muito o que fazer, né? Pessoal, deixa eu aproveitar, eu vi que o Anderson está aqui participando com a gente. Tudo bom, Anderson? Boa noite. Você é da indústria química, correto? O que você gostaria de opinar? Como que vocês estão vivenciando isso? Né? Porque isso é uma outra característica, gente. Dependendo do segmento da empresa, você vai ter isso muito mais forte, muito mais sensível, muito mais controlado. Então, tem nuances. E eu queria saber se o Anderson gostaria de compartilhar com a gente como que ele está vivenciando isso, como que a empresa da área química, uma indústria química, está lidando com essa situação. Anderson, boa noite. Anderson? Boa noite, Antônio, me ouve? Escuto, meu amigo. Vamos lá, cheguei um pouquinho atrasado na live, que eu estava em uma outra reunião, mas partilhando um pouquinho com vocês a nossa experiência, a gente está aprendendo também, Antônio, e reforço muito um pouquinho a fala da Karine e da Cristina. A gente está no momento numa situação muito nova, né, que a gente nunca vivenciou, e essa questão de saúde mental, né, de fragilidade, ela tá batendo muito forte, né, na nossa indústria também. Então, o que a gente está procurando fazer é muito entender de forma individual quais são as necessidades das pessoas, né, e trabalhando muito isso com os líderes, reforçando a ideia de que cada um tem uma necessidade individual, né, e nesse momento cada um precisa ser acolhido aí de acordo com a sua necessidade. Então, de ações práticas que a gente está provendo, enfim, para os colaboradores, muito reforçando a questão de atividades laborais de saúde física, saúde emocional. A gente está trazendo palestras de meditação, como que eles podem estar buscando esse autoconhecimento no dia a dia, né, dentro da rotina deles. Então, a gente não está fazendo dentro da indústria essa prática. A gente está ensinando a eles levarem isso para dentro da casa deles e para os seus familiares. Né? Mas te diria que a gente ainda está nesse processo de aprendizado, né? Então, está recebendo as demandas, estamos acolhendo, trabalhando de forma individual e tentando aí buscar ferramentas e recursos para oferecer para as pessoas. Anderson, gostei muito da tua participação, do que você trouxe aí pra gente, viu? Cris e Karine, o que vocês acham? Eu acho assim, essa acolhida, ela tem que acontecer, esse é o papel de recursos humanos. A gente, na área de recursos humanos, quantas vezes a gente já não ouviu, essa área é a área dos recursos desumanos, né? Não, a gente é recursos humanos, a gente cuida de pessoas, você tem que ter esse drive para a gente muito grande, você não pode ter medo de ter esse contato, né? E a individualização, ela traz uma valorização. Nesse momento, do ponto de vista humano, né, as pessoas querem ser valorizadas. Então, a empresa que adota práticas
né, dessa escuta individual, ações que ela se capacita e ela pode estender isso para casa, isso é extremamente importante e rico, né? Porque, de novo, infelizmente, quando a gente tem um Estado que não provém, né, tanto apoio, a iniciativa privada acaba assumindo esse papel. Então, num momento como esse, de novo, né, a gente está trazendo essa humanização, até do ponto de vista de estender para esses membros da família. Né? Então, parabéns, Anderson, pela iniciativa e que nós possamos ter outras empresas fazendo o mesmo também, né? Eu vejo que tem coisas muito sutis para fazer, muito diante da realidade da empresa, né? Então, assim, no dia 10 de março, eu dei uma palestra, quando ainda podia, né? Sobre autoestima, né? Que é um projeto que eu tenho aqui também, que se chama Assuma Seu Plus, que é para mulheres plus size, né? E aí, a autoestima não é só o fora, é o dentro, né? Tu se gostar, é não se comparar, é inteligência emocional, enfim. E teve uma repercussão muito bacana. Hoje, o que a gente está fazendo, assim, pequenas ações para esse nosso público. Então, a gente conseguiu 4 meses de cesta básica, né, que é uma coisa, assim, que tem ajudado muita gente, a gente deu para os terceiros, então, assim, teve um clima todo de ajuda efetiva, comida, né, e o povo, para muita gente, fez muita diferença. E a gente tem trabalhado, assim, por mês alguma coisa. Tipo, agora tem o Setembro Amarelo, onde a gente vai incentivar toda essa parte de saúde mental, né? Teve Dia dos Pais, então, são pequenos carinhos, pequenos cuidados, um cardápio mais bem elaborado, né? A gente está falando de algo muito básico, mas que toca o coração. E eles sentirem um RH muito próximo, muito humano, não desumano, como a Cris falou. Então, é essa coisa, assim, da acolhida, de novo, né? Não tem como não falar disso. E acaba que a equipe toda também vai nessa linha, né? Ah, gente, a Annelise quer falar. Annelise, eu vi no chat, por favor. Nós estamos... Ué, ela estava tentando tirar o mudo, ela falou que está com dificuldade para tirar o mudo, né, Annelise? Tira aqui embaixo. Eu tô achando que é um blefe, hein? Annelise, se você não conseguir, eu vou reproduzir o que você comentou. Annelise, posso? Tenta aí. Tadã. Esse microfone aí embaixo não sai, né? Gente, a Annelise... Vai tentando aí, Annelise, eu vou falando aqui, qualquer coisa. A Annelise trouxe uma situação... Posso falar, Paulo? Eu estava lendo aqui agora há pouco. Você manda, chefe. Cris e Karine, olha que interessante, porque isso vai acontecer de você ter modelos de liderança muito diferentes. Então, a Annelise conta um caso, ela falou assim, olha, eu estou com uma situação em que eu tenho 2 líderes em diferentes empresas. Um deles lidera pelo exemplo, incentiva seus liderados. Cá entre nós, o melhor dos mundos, né? Mas também ela tem um outro que é extremamente exigente, durão é a palavra que ela usou, e que é super exigente, só fica cobrando o resultado, põe pressão pra caramba. Então ela está vivendo 2 mundos diferentes. Eu diria que isso não vai ser privilégio só da Annelise, não, porque a gente vai ter isso muito na empresa, né? Tem alguma dica para ela lidar com o primeirão lá, beleza, acho que não tem problema, mas tem alguma dica como ela trabalhar com esse segundo líder aí, que é muito comum ainda nas nossas empresas? O que vocês diriam para ela? Quem quiser começar aí, pode abrir o microfone e falar. Eu acho que a gente pode trazer o durão, né? A gente, enquanto RH, trazer exemplos para o durão, onde ele consiga se identificar e a gente mudar um pouco esse padrão dele, né? Porque não tem mais espaço para isso, e a gente, enquanto RH, a gente tem um papel muito, muito importante nessa mudança de comportamento da liderança, né, e trazendo um pouco para a realidade, porque se essa liderança não estiver na mesma página, a gente não tem como seguir. Eu acho que a gente precisa deixar muito claro, por isso que eu disse, num dado momento do nosso bate-papo, que a comunicação dentro do RH, ela tem que ser primordial, e a gente tem que
evidenciá-la e cada vez mais, né, trazer essa comunicação para a liderança, porque não tem espaço. Então, traga exemplos para esse Durão, para ver se a gente consegue, né, tocar esse coração e mudar esse comportamento dele. Nossa, Cris, exatamente. Quando fizeram uma pergunta, a palavra que me veio assim foi tocar o coração. Eu disse, meio romântico isso, mas esse sou eu e não tem jeito. Então, assim, é trazer para perto, né? Eu tenho alguns bem durões, assim, e aí, assim, ó, quando é a gestão do relacionamento, né? Então, é tu também te aproximar, é tu tentar de alguma forma chegar um pouco mais perto, e aí tem gente que faz isso de forma genuína e tem uns que forçam, né? Mas tem que ser uma coisa genuína. Olha quem chegou aqui, falar com vocês. Então, assim, é mostrar interesse, é mostrar que tu quer saber o que essa pessoa tem para falar, o que ela tem para contribuir, é dar espaço. Hoje mesmo a gente estava falando, é valorizar, né? Nós temos um colaborador que tem um pouco mais de idade, que já está assim, valoriza tudo que ele já fez, valoriza toda a experiência dele, mostra o quanto ele ainda é importante para a operação, mostra o quanto ele precisou se ressignificar para estar aqui nesse momento. Então, a gente precisa valorizar, empoderar as pessoas. A gente está tão carente de empoderamento e de coisa boa, né, minha filha? Então, assim, tem jeito, é carinho, é amor. E isso não é hipocrisia, isso é verdade. Né? É fato, né? A realidade tem nos mostrado, né? A gente tá todo mundo carente. Imagina amanhã como é que eu vou passar meu aniversário sem abraço, gente. Verdade. Eu queria chamar o João agora. João, mas não para conversar com a Ana, para conversar com a Karine, tá? Quem é o João, gente? João? Tá no mudo. João Sass. Acabou de entrar aí a minha irmã, tá? Minha irmã mais velha. Minha irmã também é psicóloga, uma pessoa que tem uma antifragilidade muito grande. Eu só não sei se ela vai conseguir falar, porque ela demorou para conseguir entrar. Kátia, então vamos na Kátia. Isso. Kátia Dallalana Selmer, falei certo? Isso. Ela entrou, saiu, eu ia chamar ela, mas ela saiu, agora ela voltou. Eu não sei se ela vai conseguir. Eu acho bom a Kátia ter alguma coisa para falar, porque senão eu vou fazer uma pergunta difícil para vocês, que eu estou aqui guardando. Ai, meu Deus. Você está se segurando, Antônio? Solta, Antônio. Foi fichinha aquilo com a Annelise, viu? Foi fichinha. Não se martiriza. Kátia, quando você quiser falar, será que ela consegue? Eu acho que não, né? Acho que não. Você, Antônio, vai você. Pessoal, vamos falar de medo. Medo. Profissionais voltando terão medo. Profissionais que recebem as suas equipes voltando para o trabalho estão com medo. Alta gestão está com medo. Sócios estão com medo. Como ou o que vocês recomendam para a gente lidar com esse medo? Que ele é real, ele tem graus diferentes, mas ele vai estar presente quase que em todo mundo, porque essa situação não vai se normalizar, e é o medo da vida pessoal misturado com o medo da vida profissional, medo de todos os sabores. Como que a gente lida com esse medo? Eu queria até complementar a sua pergunta. O medo de não ter trabalho também, porque também é isso. Numa recessão, e provavelmente nós entraremos numa situação econômica um pouquinho mais diversa nos próximos meses. O efeito é mais para frente. Muito bom. Então, quando tu fala em medo, é um medo geral, assim, medo de tudo, medo da vida, medo, né? Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, se eu ainda não fiquei, medo de a empresa fechar, medo do como o meu gestor vai me tratar quando eu voltar. Tu sabe que eu tive semanas aí que eu tive medo. Né? Medo de pegar alguma coisa e passar para minha mãe, porque eu fui buscá-la, né? Então eu tinha essa responsabilidade e medo de ver que a coisa estava perto. Só que eu nunca deixei ele tomar conta. Eu comecei a me cuidar mais, eu comecei a entender que a partir do momento que ela estava aqui, eu tinha que botar o pé na porta e tomar banho, tirar o sapato, lavar a roupa. Parei de ver um monte de gente que antes, volta e meia via um, via outro, mas eu não deixei ele tomar conta, porque quando eu vi que ele estava ficando maior do que eu disse, quem é que manda
desculpa, quem é que manda essa merda, né? Eu que vou ter que mandar, então eu vou ter que ser maior do que ele, né? E aí eu acredito muito, que alguns não acreditam, mas assim, numa coisa de energia, de tu vibrar. Eu disse assim, eu estou com muita humildade pedindo que o negócio não venha até mim. Eu não estou dizendo que eu sou super mulher e que não vou pegar. Eu estou pedindo humildemente para mim não pegar, não só por mim, mas principalmente pela minha mãe e por todas as pessoas que me cercam. Então, se dá medo, vai com medo mesmo e não deixa ele tomar conta de ti. Eu penso dessa forma. Eu acho que como dica, até por conta de um exercício diário de vida que eu faço diante das minhas adversidades, coragem para enfrentar o medo. Não é fácil, mas coragem. Não deixe ele te dominar, né? Transforme essa coragem numa ação, né, para combater esse medo. Porque, de novo, o medo, ele é positivo, porque ele te permite ver prós e contras, mas não deixe ele te estagnar, porque você precisa partir para a ação. Você precisa seguir adiante, até por conta, enquanto líder dos teus liderados, até por conta de você na tua casa, com a relação com a família, você precisa, né, fazer funcionar esse motor dentro da tua ou relação pessoal ou da tua relação profissional. Então, coragem. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, eu acho que traz aprendizados tão maravilhosos, né? Primeiro porque a gente se volta mais para o outro, a gente se voltou mais para o outro dentro da organização, a gente se voltou mais para o outro dentro do nosso núcleo familiar, né? E até a preocupação com as pessoas no entorno, né? Hoje a gente se sensibiliza, a gente quer saber se alguém está bem, né? Normalmente, eu tenho começado um e-mail, oi, bom dia, como vai? Eu espero encontrar todos muito bem, desse lado, que a gente não sabe, né? Então, coragem para enfrentar os nossos medos, é importante que eles estejam presentes na nossa vida, mas a gente tem que ter coragem para a gente passar essa história. E a coragem de ser vulnerável, né? A coragem de dizer, hoje eu tô com medo, né? Chegou um momento que eu disse assim, né? Eu cheguei e disse até para minha chefe, eu disse, Tati, eu tô com medo. Tá difícil segurar a onda, porque para ti eu posso falar, né? E tá tudo bem, né? A gente também tem medo. Pessoal, estamos chegando aos minutinhos finais, né? Então eu queria que a Karine e a Ana deixassem uma mensagem aí de fé, de esperança, ou façam o que vocês quiserem. Vocês têm 2 minutos cada uma para deixar essa mensagem para quem for assistir esse vídeo. Eu separei... Desculpa, Ana. Não, desculpa, pode ir, desculpa. Vamos por ordem alfabética. O que eu tenho a dizer para vocês nesse momento que a gente está vivendo é que nós estejamos firmes, fortes, né? Tenhamos coragem de transformar essas adversidades, esse momento de dificuldade. Eu acho que nós, enquanto povo brasileiro, a gente tem uma força, uma garra, uma criatividade de reverter as nossas dificuldades, e eu tenho fé que seremos todos muito bem-sucedidos dentro das nossas realidades, porque certamente este momento serviu muito para nós nos revisitarmos, né, e nós desapegarmos daquilo que era bom, daquilo que não era tão bom. Então, certamente sairemos muito melhores. E eu acho que esse é o grande aprendizado, é o grande legado que a gente vai deixar pós esse momento. Né? Acho que nada acontece por acaso. E se eu estou neste formato hoje é porque eu tinha que estar, né? Se a Ana está vivendo isso é porque ela tinha que viver, e a gente tem que conseguir olhar para isso com muito, muito amor e dizer, sim, eu aceito, e claro que eu posso mudar, né? E eu separei a frase aqui da Brené Brown, né, que fala de vulnerabilidade, que ela fala que vulnerabilidade não é conhecer a vitória ou a derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver, é se entregar por inteiro. A vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance da nossa coragem e a clareza do nosso propósito.
Então é isso, é seguir no nosso propósito, seguir naquilo que a gente acredita, mesmo com dias bons e outros nem tanto. Excelente. Pessoal, eu queria fazer 2 agradecimentos. Primeiro, a Cris Moraes, a Karine, que não dedicaram apenas 1h30 do seu tempo, das suas vidas, para estar aqui com a gente. Então, o Grupo Lumen agradece muito a vinda, a forma, o coração, a dedicação. O nosso mantra, o nosso motivador é que no Grupo Lumen, compartilhar é o melhor negócio. E eu queria agradecer que vocês compartilharam a experiência, a vivência, as recomendações. E não posso deixar de agradecer também a nossa audiência, os que vieram, participaram, através do chat, através das perguntas, das pessoas que a gente incomodou, né, Annelise, hoje, entre outras tantas. Mas agradecer, pessoal, é um momento em que nós todos estivemos aí com boa vontade, com disposição, para trocar ideias, compartilhar experiências e aprender uns com os outros. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui. O Paulo vai fazer a divulgação, né, Paulo? E a gente espera contar com a presença de vocês, porque quanto mais diversidade, quanto mais experiências, quanto mais carreiras, eu acho que a gente pode enriquecer essa nossa discussão. Paulo? Esse moderador me enche de orgulho, hein? Fala bonito, fala bonito. Eu cobro caro, né, também, então eu tenho que fazer valer, né? Olha, quem quiser participar, tá? É um grupo bem intenso, como eu coloquei no chat, tá? Tem 1.599 participantes hoje. O foco do grupo é trocas de RH, currículos, ajudar quem está buscando recolocação. Então, estão convidados, tá? Quem quiser, manda um e-mail para paula@grupolumen.com.br e até a próxima. Obrigado aí. Até. Saúde para todos. Boa noite. Coragem. Beijo no coração. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite.